para os irmãos dos sacramentos da ordem, Padre William, nosso pároco, Padre Ricardo, caros diáconos, caros filhos. Hoje celebramos nesta nossa capela a sua festa do seu padroeiro, São Tiago. Mas às vezes olhamos muitas vezes nos evangelhos, mas acabamos não linkando as coisas e não conhecemos quem é este apóstolo. Por vezes não sabemos quem é São Pedro, quem é São João, quem é Tiago Menor. E hoje, de modo particular, por vezes não sabemos quem é São Tiago, o maior. Quem ele era? É fato que talvez tenhamos algumas informações em nossa cabeça de acordo com aquilo que lemos. Que ele era pescador, que morava ali na região da Galileia, né? Seu pai tinha uma proximidade com São Pedro, eram sócios, que tinha um irmão que também era apóstolo, discípulo de João Batista, São João, que seu pai era Zebedeu, e sua mãe, vamos saber que depois, principalmente diante do relato da paixão, Salomé. Sabemos também um pouco do seu temperamento intempestivo, que por vezes queria mandar descer fogo diante daqueles que se opõem um pouco ao Senhor, que também tinha certa audácia, sem muitas noções por vezes, mas que tinha audácia. Isso vemos propriamente no Evangelho de hoje. Mas há mais. E há mais diante da própria fé. Há mais porque ele é um apóstolo. Ele foi um chamado do Senhor. O Senhor o chamou para algo. E este algo, de modo particular, nos toca. Isso podemos ver diante da sua história. O Senhor chamou para anunciar, para ser apóstolo, para levar a palavra. Ele o levou, mas para fazer isso foi necessário um caminho. Foi necessário que ele fosse lapidado. É só ver. Jeito meio bronco, meio ufanador das coisas. Precisou ser formado pelo Senhor, que o falava, que escutava as suas pregações, que convivia, que tinha relacionamento com os demais apóstolos. Precisou por muitas vezes ser chamado a atenção para mudar, e se deixou corrigir, mudou, não só querendo fazer, sendo intempestivo, mas soube acalmar-se, ver com outros olhos e ter fé. E vemos que para tudo isso o Senhor levou ele a certas experiências. A experiência no Tabor, de ver o Senhor transfigurado, mas também a experiência no Getsêmani, ao ver o Senhor ali chorar, sangue, angustiar-se, para depois ter de modo próprio a experiência no Gólgota, ver meio que de longe o Senhor ser crucificado, ainda que o medo o tivesse levado a fugir. Teve a experiência igualmente da proximidade, do estar ali, em meio ao Senhor que anunciava no monte, onde fez tantas vezes os seus anúncios, mas de modo particular o sermão da montanha. Teve a experiência do cenáculo, diante da festividade, aonde o Senhor quis comer aquela ceia. Mas também teve a mesma experiência naquele mesmo cenáculo, após a paixão, diante da angústia e tribulação
não saber o que fazer naquele momento até que o Senhor ali aparecesse e se deixasse por Ele ser visto e transformado. E depois, no mesmo lugar, a experiência de Pentecostes, que o transformou e o levou a ser mais. E assim, vemos essa experiência que fez com que ele pudesse ser aquilo que o Senhor quis, imagem dele, para anunciar a ele, transmitir, como vimos na primeira leitura, este tesouro que tinha dentro de si, sem mais medos, mas ao contrário, com confiança. Do mesmo modo que o Pai envia a Cristo a nós, Cristo envia os apóstolos para anunciar. De modo particular, São Tiago enviou, como vimos, a semear. Por vezes, entre lágrimas, entre angústias, perseguições. Assim ouvimos no Salmo, mas teve grandiosa alegria de poder estar unido ao Senhor. Ele vai e é enviado em missão. Primeiro, diante do seu formar, quando o Senhor envia os apóstolos, mas depois também de Pentecostes, quando é enviado pelo Senhor com a igreja, a anunciar aonde o Senhor quis. E aqui também toca a nós, não só porque é o patrono de nossa capela, mas mais. Diz então a tradição que São Tiago, meio aquela primeira expansão, vai aí e vai para a região das Espanhas. Não é a Espanha, mas as Espanhas, ou seja, a região ibérica, a qual era assim chamada. E vemos que neste anúncio a qual ele vai, disse a tradição que se tinha em geral o ato de pedir a bênção à mãe, não nesse caso a Salomé, mas a Virgem Maria, que diz: vai, filho, vai e anuncia, vai e faz a vontade dele, do teu mestre. E ele ali anuncia pelo caminho, e principalmente as Espanhas, da qual está Portugal, neste território, e portanto, de algum modo, somos frutos também do seu anúncio. Ele anuncia em todos os lugares, mas chega a um lugarejo, hoje, a cidade de Zaragoza, e ali, pela primeira vez, ainda no primeiro século, com a Virgem Maria ainda viva, a primeira aparição. Nossa Senhora do Pilar, porque a Virgem Maria aparece sobre um pilar de mármore, e aí ele fala dois pontos particulares. Primeiro, para despertar a fé àquela região, que depois ali é erigida uma capela que se torna basílica, mas também a ele fala ao retorno. É necessário que ele retorne. E ao retornar à Terra Santa por volta dos anos de 42, ali conclui-se aquilo que ouvíamos no Evangelho. É fato que no Evangelho há duas versões. São Mateus ameniza o lado dos apóstolos, apóstolo como eles, e coloca nos lábios de Salomé o pedido que seus filhos sentem à direita e à esquerda. Mas São Marcos, quem relata de igual modo, não tem muitas papas nas línguas, e diz: foram estes que pediram, tinham esta audácia de querer estar com o Senhor, ainda que ainda não entendessem muito bem que reino era esse. E ali um questionar do Senhor
lhes questionava: podeis beber do meu cálice? Do cálice ao qual eu vou beber? Imediatamente dizem: sim, podemos. E é aqui, nos anos de 42, que ele bebe. Bebe deste cálice. Porque, ao retornar, em meio àqueles retornos, é preso, juntamente com Pedro, e sofre o primeiro martírio. Para o mundo, um ato de peso, porque não tem fé. Para Tiago e para os cristãos, a alegria de saber: eu dei a minha vida pelo Senhor, eu bebi do cálice a qual ele bebeu, eu dei verdadeiramente o testemunho de que o sigo. Aqui ele faz aquilo que havia anunciado, porque aqui já conseguia entender o peso daquilo que havia dito. E por ter entregado a vida e se unido integralmente ao Senhor, ele recebe 2 prêmios. O de poder estar em meio àqueles a quem anunciou, e depois de poder proteger aqueles a quem gerou. Porque após a sua morte, vemos que seu corpo não está na Terra Santa. Mas, diante da cronologia e historiografia, vemos que no século IX, em 831, na região de Iria, na Espanha, no Monte Liberon, então o bispo da região, em meio às conturbações e reconquista daquele lugar, vê no céu uma estrela que aponta a um lugar específico, um pequeno vale, pequeno camparejo, onde encontra um túmulo, uma lápide, que ali se indica: aqui jaz Tiago, filho de Zebedeu e Salomé. Ali, depois, é chamado de Campus Stella, o campo da estrela. E se repetirmos muitas vezes, de modo rápido, entenderemos o porquê hoje aquele lugar tem tal nome, Compostela, onde depois é erigida, então, a basílica, erigida sobre aquele túmulo, dedicada ao apóstolo. Mas é de providência. Aquele túmulo é encontrado em meio a uma providência. E que providência é essa? A defesa da fé. O segundo prêmio de São Tiago, o poder defender a fé e aqueles a qual gerou. O lugar aonde anunciou. Porque, retornando na história, a partir do século VII, tem-se um caminho de conquista dos maometanos, ou então dos muçulmanos, desde a região onde estavam, o norte da África, e subindo já a região ibérica, aonde chegam por volta de 711, conquistando grande parte da região e afugenando tantos cristãos que ali estavam. No ano de 722, então, após uma aparição da Virgem Maria ao norte, inicia-se o caminho de reconquista. Qual é longo? Muito longo. Durará quase mais de 700 anos a tudo reconquistar. E depois de algum caminho de reconquista, o ano de 831, aquele túmulo, aquela lápide, aquelas relíquias daquele apóstolo,
que alguns anos depois, no ano de 844, aparece no céu como um cavalo. Montado sobre ele, o apóstolo como um cavaleiro, com espada na mão, para afugentar. E daí o título, São Tiago Mata-Mouros, a qual dá grandiosa força àquele exército na reconquista daquela região. Anos depois, vemos aquilo que também nos toca, Dom Afonso, próximo das independências de Portugal, a conquistar o território português em 1139. E vemos esta grandiosa conquista, porque ele, para conquistar, pede o auxílio de Santiago Mata-Mouros, a fim de auxiliar todo o seu exército na reconquista. Mas não basta sabermos uma história, temos que trazê-lo para a nossa vida. Aquilo que ele nos ensina, aquilo que nos toca, aquilo que nos leva a estar com o Senhor. O que São Tiago nos diz hoje? Quais as lições que ele nos dá? 3 lições em particular. Em primeiro, a de como ele nos deixarmos modelar pelo Senhor. Depois, de termos audácia e também obediência para anunciar aonde o Senhor nos envia. E por fim, o de proteger a nossa fé, de nos deixar modelar, sabendo aparar as nossas arestas, nos deixar curar as nossas feridas, aprendendo a ouvir e tendo atenção diante das correções que o Senhor nos faz. Ter obediência e audácia para realizar aquilo que o Senhor nos pede, obedecendo à igreja e sabendo fazer o que devemos, quando devemos e como devemos, sem nos deixar levar por meros impulsos, mas nos deixando guiar por Cristo e pela sua igreja. E por fim, saber defender a nossa fé. E para isso é necessário conhecer, para dar razões, para saber anunciar, e anunciar como São Tiago, com a nossa vida, com nossos atos, com este apostolado, sendo necessário, entregando a vida para ter verdadeiramente a vida a qual ele conquista derramando o seu sangue. Que possamos hoje, neste dia, ao qual celebramos o apóstolo São Tiago, como ele, seguir e tê-lo por exemplo, para seguir o Senhor fielmente. Amém. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo,